Eterno Pai, foi bom poder cantar hinos e consola, conforta a nossa alma. Foi bom mais uma vez podermos passar um domingo na Tua presença. Praticamente, Senhor, a metade desse dia, na parte inteira da manhã, aqui nós passamos ocupados, preocupados com as coisas do Senhor. E agora retornamos e estamos na expectativa de que o Senhor mais uma vez falará à tua igreja, falará ao coração dos teus filhos. Fala conosco no lar onde as famílias agora em reverência encurvam suas frontes para lembrar do Deus eterno, falar com o Senhor. Pai, fala no coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Permita que eles consigam absorver, Pai. Permita que eles possam ter um culto como se realmente estivesse aqui assentado fisicamente, ouvindo bem de pertinho. Ajuda cada um não perder, ó Pai, por conta da distância, por conta do lugar diferente, o ambiente. Pai, permita, Deus, que possam sentir como se estivesse aqui. Sabemos que muitas coisas se perdem ao longo do percurso, desde que saia aqui até que chega nos ouvidos, ao coração. Muitas coisas podem acontecer e parte de palavras, unção, essência, podem ficar ao caminho. Deus, ajuda, entra em cena de maneira sobrenatural, curando, salvando, libertando, fazendo a tua palavra cumprir o propósito pelo qual ela nos tem sido enviada, Pai. No nome de Jesus, eu quero colocar nessa noite toda a tua igreja, todos esses jovens que estão aqui. No nome de Jesus, cuida do coração e vida de cada um, para a honra e glória do teu nome, Pai. E desde já também quero apresentar ao Senhor a vida de Marcos e de Beatriz, que rogam por libertação. Não sabemos quem é, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Onisciente, que conhece todas as coisas e sabe. Olha para o Marcos, olha para a Beatriz, olha para a área da vida deles, aonde eles realmente precisam de uma libertação, e toca, porque se o Senhor tocar, Pai, com certeza eles obterão aquilo que estão precisando de Ti. Toca na vida deles e ajuda eles, Pai, para a honra, louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor vos abençoe, irmãos, no nome de Jesus. A máscara, ela é um problema, né? Sufoca. Imagino como vocês devem estar se sentindo aí. Para mim é impossível usá-la aqui para falar, mas paciência. Por enquanto, será assim. Teremos que obedecer a algumas restrições. Vamos ler a Bíblia em primeira epístola do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, ou primeira carta de Timóteo, o capítulo 1 também. Vamos meditar apenas em algumas palavras. Depois gostaria de mais um hino, Josué, com os jovens, lembrando aí já, tudo assim de improviso, né? Não estamos nos encontrando para ensaiar, mas Deus tem sido bom conosco, tem nos ajudado. Então já deixa um hino aí, talvez para o final do culto, um hino alegre, um hino especial, um hino de adoração. Nós precisamos, o irmão Brana disse, gosto muito de bons hinos. Esta noite vamos ser mais breves, tomar assunto mais cotidiano, e pela manhã já tivemos um longo ensinamento. Creio que nosso espírito já está muito bem alimentado. Viemos aqui para terminar o nosso domingo assim, na presença de Deus e com oração.
feliz em ver os jovens de novo. Parte deles aqui. Pode ser que alguém, ao longo dos dias aí, vai sendo contactado para estar vindo à igreja. Quando você for contactado, não perca a sua oportunidade. Venham, esteja aqui. Mas assim, não aglomerando na porta da igreja antes do culto. Acabou o culto, embora o mais rápido possível, não aglomerando na porta. A distância deve ser mantida, os cumprimentos suspensos, máscara, uso obrigatório, álcool gel na porta, entrada e saída. São os cuidados que nós estamos tomando para trazer essa turma de trabalhadores aqui na igreja. Na verdade, todos são trabalhadores da igreja. Filmam, tocam, cantam, transmite, praticamente todos serviço para servir a igreja no seu lar, para transmitirmos essa reunião online. Então vamos, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Eu vou tomar o versículo 13. Versículo 13. Esse a mim é você, esse a mim sou eu. Verso 13. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia. Talvez você pense, mas eu nunca fui perseguidor, blasfemo, mas sempre foi desde que nasceu um pecador. E pecador no mínimo é pecador no máximo também. Então Paulo está dizendo, alcancei misericórdia, como cada um de nós também alcançamos. Porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade, meus erros. Foi na ignorância, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Então lembre disso. Uma palavra, ou esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo. Olha, para que Jesus veio ao mundo? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso, por ser o principal, o réu confesso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Senhor Deus, abençoada a tua palavra já é. Agora peço a ti que vivifique ela, Senhor, nos corações, para que possa crescer, florescer e frutificar em nossas vidas. Dá-nos essa graça, dá-nos a tua bondosa presença, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar e me deem atenção no lar, na igreja, e bastante atenção a cada palavrinha, que talvez não sejam muitas, mas se consideradas e recebidas no coração como fiel e verdadeira, elas poderão nos ajudar. Eu gosto muito, muito mesmo do evangelho anunciado pelo apóstolo São Paulo, porque com a grandeza do ministério dele, sendo apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor,
O apóstolo São Paulo, ele nunca escondeu o lado humano, ou a sua humanidade, vamos dizer assim. Porque às vezes as pessoas, elas começam a se tornar um pouquinho especiais ou espirituais, e logo pensam ser especiais, pensam que devem receber um tratamento diferente dos demais. E Paulo não era desse jeito. Às vezes as pessoas crescem um pouquinho na sua caminhada, na sua jornada cristã, e já pensa que pode sobrepor aos demais. Daí que ouvimos recente o irmão Brana dizendo: Deus tem um tempo muito difícil em encontrar alguém que ele possa usar, abençoar, delegar poder e autoridade, colocar sobre a mordomia, ou seja, mordomo de todas as fazendas, as riquezas do seu senhor, como diz a Bíblia, e ele permanecer sem ou envaidecer-se, ou tornar-se indiferente, duro, insensível ao sofrimento alheio, ou esquecer de onde ele veio antes de ser posto sobre a mordomia, as riquezas, para presidir. João Brana diz: Deus tem um tempo muito difícil para encontrar alguém que ele possa abençoar, e como disse o próprio profeta, quando Deus me encontrou, eu era nada. E ele disse: depois que ele me achou e justificou, santificou, me encheu, me deu um dom, depois que ele me deu amigos a ponto de que eu tenho até que me esconder, porque senão não viveria mais, porque tenho milhares e milhares de amigos e eu não teria nenhuma privacidade se fosse atender a todos eles. Um dia não tinha nenhum, hoje tenho milhões, disse o irmão Brana. E aí o profeta disse: mas depois que ele pegou esse ninguém e fez essa excelente obra, eis-me aqui, continuo sendo um ninguém. Aí ele disse, o irmão Brana, que às vezes as pessoas logo se tornam um dom a alguém quando Deus faz alguma coisinha. Se Deus curar algum enfermo ali, mas terá que tocar trombeta pelo mundo inteiro e dizer: ó, vê, aqui Deus faz. Ó, vê, noticie nos jornais. Não sei se é para glorificar a Deus ou a si mesmo, mas certo é que os espíritos devem ser provados pela palavra. Jesus curava e dizia: vai caladinho, oferece no templo a oferta que deve ser oferecida de acordo com a lei de Moisés e não conta para ninguém. Esse era Jesus, ele era e não queria mostrar que ele era. E este muitas vezes somos nós. Não somos e queremos passar por quem somos. Não temos e queremos passar por alguém que realmente temos. Não fazemos como e o que deveria ser feito e queremos passar por alguém que faz como e deveria ser feito. E por isso que eu disse no início, eu gosto desse evangelho de Paulo, por quê? Porque Paulo, mesmo sendo esse homem sobrenatural, olha para você ver o que eu disse, esse homem sobrenatural, e fazer o que ele fez, ter o que ele teve, só poderia ser um homem sobrenatural, um ministério sobrenatural. Ele não se constrangeu com a sua humanidade. Ele não tentou fazer as pessoas pensarem que ele era anjo, ou pensar de si mais do que ele era. Como ele mesmo disse, como o irmão Brana usou isto também, falou: eu não quero que pensem de mim mais do que sou o que sou pela sua graça. Não quero que pense menos, muito embora se pensar menos não vai me prejudicar. Talvez se pensar mais prejudicaria muito mais. Mas ele mantinha essa humanidade, e é tão bom quando alguém não se esquece que é humano.
Você pode chegar lá no topo da pedra de coroa, lá na última virtude, o amor fraternal. Você pode subir a escadinha da fé, da virtude, da ciência, da temperança, da paciência, da piedade, do amor fraternal. Pode alcançar o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo. Pode alcançar a revelação dos selos, dos trovões, das puxadas. Pode obter tudo. O problema está nisto. Não esqueças que ainda és humano. Enquanto nós estivermos aqui nessa dimensão, é isso que nós seremos, humanos. E mesmo depois, para não cometer erro nenhum, mesmo depois que sairmos dessa dimensão para outra dimensão, nós ainda assim continuaremos sendo humanos, só que humanos transformados. Humanos que terão corpo 16 elementos, mas agora totalmente transformado. Totalmente transformado é mudado. Mudado por inteiro, por completo. Aonde o profeta diz, não haverá aquelas glândulas sexuais, você poderá abraçar o seu irmão, as suas irmãs. Não haverá malícia, não haverá impureza. O profeta diz, porque nós estaremos em um outro corpo. Ele teve aquela experiência ali, do outro lado, sempre humanos. Quando o profeta chegou ali, ele não viu ninguém com duas asas nas costas. Ele não viu ninguém com uma auréola, como a Igreja Católica pinta os anjinhos em forma de homem, uma auréolazinha em cima da cabeça e duas asas nas costas. Irmão Brana não viu ninguém ali assim. E a Bíblia não relata que nós, seres humanos, seremos assim. Nós nunca seremos algo mais do que seres humanos. A criação que Deus criou ali no Jardim do Éden, irmão, foi Deus fazendo estrelas, sol, lua, terra, água, noite, dia, árvores, ervas, animais, de tudo que é espécie. E quando ele chegou no dia de fazer o homem, ele chegou à conclusão que ele fez a obra mais perfeita de toda a criação. Depois o diabo veio e estragou. O diabo gosta de estragar o que Deus faz. E logo o diabo veio e quebrou aquela obra-prima, que era Adão e Eva, aquela coisa perfeita, bonita, aquela coisa, dentre toda a criação, era a mais perfeita que havia. Então veio e estragou tudo, e Deus, como um bom artesão, o profeta disse na mensagem obra-prima, Deus está na arte também. Deus, como esse artista, esse artesão, o que Deus fez? Deus, Ele mesmo foi lá e começou a fazer novamente uma outra obra para poder colocar no lugar daquela que o diabo estragou. E qual foi essa obra? Não podia ser diferente da primeira, porque Deus criou o ser humano, criou vínculo com eles e os levará para a eternidade, eles serão eternamente seres humanos. Isso aqui é uma coisa, irmãos, entenda, que Deus fez e se apaixonou. Sabe quando você faz uma coisinha e toda hora você vai lá olhar e fica assim feliz? Você faz e olha e fala, eu fiz isso, que coisa. Você se surpreende, dependendo do que fez. Fala assim, eu não imaginava que eu poderia fazer isso. Mas Deus não, Deus conhece sua capacidade, o seu potencial. Agora Deus veio e fez Cristo, aquela obra-prima, perfeita, que o diabo tentou estragar e não conseguiu estragar. E a Bíblia chamou ele de primogênito entre os irmãos, primeiro dentre a criação, ou dentre a nova criação. A nova criação começou em Cristo Jesus, a velha criação se perdeu, o diabo estragou ela por completo. Desde o Jardim do Éden, com o pecado, com os horrores que introduziram-se no mundo através do diabo. Mas Deus fez aquela obra e ainda assim a fez humana. Paulo disse assim, ele foi homem, em tudo foi tentado. Paulo tem essas expressões.
Jesus Cristo, homem. Às vezes você sofre com a sua humanidade, mas saiba que Jesus também foi humano. E ele te entende. Não tem ninguém que entende tão bem sobre problemas de humanos, dificuldades de humanos, dores de humanos, lágrimas de humanos. Haverá dias que você amanhecerá nas nuvens, haverá dias que você amanhecerá lá embaixo no vale. E você acha que Jesus não sabe o que isso significa? Ele sabe. Por quê? Porque também foi homem e hoje nós estamos nessa condição de homem não transformado. E aí vem o nosso querido profeta, com quem estamos sempre aprendendo na mensagem Hebreus, capítulo 5 e 6, primeira parte, diz assim: você nunca, gostei dessa expressão, você nunca será um anjo. Tem gente, como diz o ditado, pirando a cabeça porque quer ser anjo. Porque quando fala anjo, a pessoa tem a ideia, não peca, é perfeito, não é mesquinho, não é como eu muitas vezes sou. Aí a pessoa quer ser como um anjo. Só que deixa eu contraditar isso. Pecam também. A Bíblia diz que a terça parte dos anjos pecou. Foram seduzidas por Lúcifer, que queria construir um trono semelhante ao trono do Altíssimo. E São Pedro escreveu assim, ó: se Deus não perdoou os anjos que caíram, nem os anjos que pecaram, apostataram, caíram e deixaram o orgulho, a vaidade, a soberba, a iniquidade de Lúcifer encher os seus corações, perdoaria Deus, disse Pedro, essa geração que está fazendo como aqueles anjos? Rebeliando-se contra Deus. Então o profeta disse, você nunca será anjo ou um anjo. Deus fez os anjos, mas Deus fez o homem. E o que Deus faz é tirado de Deus. E o que Deus faz é tirado de Deus. E aquilo que é tirado dele é tão eterno quanto Deus é eterno. Então, vocês aí em casa, nós aqui nessa noite, temos que ter essa confiança. Somos humanos, mas somos eternos. Iremos morrer, somos eternos. Morrer não, o crente não morre. O crente apenas dorme. Jesus disse, aqueles que dormem no Senhor, Deus os tornará a trazer com ele na sua vinda. Então o crente não morre, o crente dorme. E o mensageiro disse que aquele que é tirado de Deus é tão eterno quanto Deus. Para aí. Ele é tirado de Deus, é tão eterno como Deus. Mas é aquele que é tirado de Deus. Aí o profeta diz, você pode ver a necessidade de nascer de novo? Porque quando você nasce de novo, isso mostra que você foi tirado de Deus. Tirado de Deus como? Ali na cruz do Calvário, quando água jorrou, água saiu do seu peito. Isso é a justificação pela fé. E significa o quê? Deus nunca mais deveríamos sermos humanos que sofressem menos. Porque quando a água sai do peito de Jesus e você passa por esse processo da água, é ir ali no rio e ser molhado. É o processo do genuíno arrependimento. É o processo de compreender que o velho pacto caducou, ficou para trás, o pacto mosaico, e agora você está debaixo de uma nova aliança, um novo pacto em Cristo Jesus. Isso é uma revelação. Quando você se sente parte desse pacto incondicional, inquebrantável, e recebe aquele Espírito que te convence do pecado e te guia sempre ao arrependimento,
ao repugnar, discordar das más obras da carne na sua própria vida. Então você tem uma experiência com o quê? Com a justificação pela fé. E eu fiz essa perguntinha no início do culto: para que Jesus veio ao mundo? Ele veio ao mundo justamente para trazer esses materiais que saíram dele, água, sangue e espírito na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos sermos gerados a partir daquilo. Aquilo começaria a criar uma nova criação, a qual Jesus foi o primeiro, o primogênito, o mais velho dentre os irmãos, digamos assim. O primogênito é o mais velho entre os irmãos. Então, dali para cá, começaria essa nova criação, através da água, ou seja, a justificação pela fé. Abra aí, os jovens, você em casa, a Bíblia aos Hebreus, capítulo 10, só para você ter uma ideia do porquê que eu disse assim, ó. Nós, seres humanos, que temos essa consciência, essa experiência, esta revelação, irmãos, nós deveríamos sofrermos menos, não deixarmos o diabo ser o torturador emocional, espiritual das nossas vidas. Porque como ele arruinou a primeira obra que Deus criou, Adão, estragou aquela coisa perfeita, linda. Irmão Brana disse: Adão era o homem mais forte que já pôde pisar na terra, mais bonito e mais perfeito que já houve. Eva, o profeta disse, era uma mulher linda, a mais linda que sempre, de todos os tempos, foi a primeira ali dentre a criação. Toda a perfeição, toda a beleza estava ali. O diabo veio e estragou, porque o irmão Brana diz: o pecado deforma. O pecado traz um aspecto horrível. E nós não deveríamos deixar o diabo estabelecer essa tortura constante. Por quê? Porque nós temos revelação de que tudo que é tirado de Deus é eterno. E nós que estamos tendo a experiência com a justificação pela fé, porque ela nunca é anulada. Justificação pela fé é errado você pensar que você tem uma experiência com ela uma vez lá no Rio, quando foi batizado. Não, justificação pela fé é algo que está constantemente dentro de você. É aquela consciência de que você pecou, mas o teu espírito, em discordância ao pecado, mostra que Deus nunca te viu em pecado, nunca viu uma mancha na sua vida, e o diabo fica lá batendo em cima, e muita gente atira no ouvido, outros enforcam-se, alguns desviam-se da igreja, porque não tem essa visão aqui apostólica. Eu disse, amo o evangelho de Paulo, toda a Bíblia, mas Paulo é incrível. Aí nós temos Hebreus, e parece que é isso, capítulo 10, versículo de número, deixe-me ver aqui, Hebreus 10, versículo 16, parece que é isso mesmo. Olha para você ver, Hebreus, capítulo 10, vamos começar no versículo de número 10, como um estudo, um culto racional. Olha aí, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Pronto, aqui Paulo já disse, e pelo sacrifício de Jesus, fomos o quê? Santificados. Então eu não sou santificado pelo que eu faço. O que eu faço é apenas um fruto pela santificação que tenho pelo sacrifício de Jesus. O que me santifica é o sacrifício de Jesus. Jejuarei e serei santo. Você nunca será santo diante de Deus pelo jejum. Há pessoas que morreram de tanto jejuar. Vocês sabiam que já morreram milhares e milhares de budistas, porque se abdicaram de tudo que é conforto, prazer, manjares maravilhosos, foram chamados de os astecas, foram viver lá igual ermitões no meio da floresta. E sabe qual era a dieta deles? 1 grão de arroz por dia.
e quando chovia e fazia lama, eles comiam um pouquinho de lama. Era um grãozinho de arroz e um pouquinho de lama, e ali ficavam como Adão no jardim do Éden, só uma figueirazinha tampando as suas partes íntimas, e aqueles homens cabeludos, barbudos e esqueléticos andando, porque eles acreditavam que pelo sofrimento alcançariam a iluminação. Buda viveu um tempo entre eles, mas depois se desvencilhou deles, porque disse que alcançou a tal iluminação pelo sofrimento. Você sabe que há resquícios do budismo dentro do cristianismo? Sim, tem pessoas que pensam que vão alcançar a sua autoiluminação pelo seu flagelo. Vou jejuar até ficar magrinho. Então é melhor você fazer dieta, se for para ficar magrinho, se for para o bem da sua saúde. Mas não é isso que santifica. Eu vou orar a noite inteira, não é isso que santifica. Eu vou deixar de não toque, não faças, não vá, não é isso vida santificada. Há pessoas que têm uma vida de religiosidade perfeita, como Judas viveu, uma vida religiosa perfeita. Aparentemente Judas era o mais santo, espiritualmente foi o mais sujo do grupo. Porque a Bíblia diz, ai daquele que me traiu. Pior, maior pecado, disse Jesus no julgamento, tem aquele que me vendeu, que me entregou para ti do que você. Então a Bíblia diz, santificados pelo quê? O sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Você está feliz em saber disso? E você pode sofrer diante da sua mente, porque o diabo entra aí, tem poder para entrar na mente e tentar-nos. Mas você está feliz em saber que diante de Deus você está santificado? Isso é lindo, irmãos. Isto é lindo, irmão Renato. Quando é aceito dentro do coração por revelação, nós somos santos diante dos olhos de Deus. Diante dos olhos de Deus, o profeta diz, somos sem pecado. Por que somos sem pecado? Diante dos olhos de Deus, o profeta disse, porque o vermelho, que representa o pecado, vermelhos como o carmesim, aquele coloral impregnado que ninguém tira da mão, aquela mancha, aquele coloral que eles usavam para atingir alguns tecidos na antiguidade, aquilo era um tipo do pecado, difícil de poder desencardir, vencer aquela cor forte, que chama, que resplandece, que dá para ser visto ao longe. Pecado, mancha, defeito, tem gente que vê lá do outro lado do mundo, é fácil de ver. Mas aí aquele vermelho que somos nós, humanos é vermelho por nascimento. O que acontece? Jesus, para não olhar para aquela coisa abominável, repugnante, faz isso aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 10, oferece oblação pelos nossos pecados no corpo de Jesus, e aí derrama o seu sangue, e aí quando ele vai olhar para nós, ele olha através do vermelho do sangue, e o vermelho do sangue, para ver o vermelho carmesim do pecado, nós, reflete uma cor branca e pura, e o profeta disse, é assim, toda vez que Jesus Cristo olha para a sua igreja, sua noiva, seus filhos, ele olha através do sangue, e ele te vê branco, te vê alvo, te vê puro, te vê sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, como diz a palavra que será a igreja, o povo que ele vem buscar, quer dizer, um povo debaixo do sacrifício. E aí o irmão Brana disse assim, não é como eu te vejo, o profeta disse, eu posso olhar para você e ver os seus defeitos, e por não ser uma pessoa revelada e espiritual, vou ficar enfiando o dedo na ferida e mostrando quão baixo eu sou. E você, às vezes, por não ser espiritual, revelado, também vai ficar enfiando o dedo nas feridas, que não pode curar, que não tem remédio para tratar, você não tem, vai ficar mexendo naquilo. Mas o irmão Brana disse assim, ó, você pode olhar para mim e ver os meus defeitos. Eu posso olhar para você e também ver os teus defeitos. Está aqui, eu destaquei esse parágrafo aqui na mensagem,
Olha para você ver que coisa perfeita o profeta, irmão Brana. Vou deixar ele dizer nas próprias palavras dele. O profeta disse: você é redimido, porque ele sempre te tem visto através de Cristo. Nós estamos quase que como um culto de jovens aqui. O diabo vem na adolescência, na juventude, e começa a martirizar e fustigar, porque você tem falhas que você não gostaria, não sente bem com elas, luta contra elas, mas terá que ter elas. Não vai ter jeito de se livrar delas. Ao longo da caminhada elas vão perder o sentido, a importância e ficarão para trás. E você vai dizer: louvado seja Deus, passou essa fase. E eis-me aqui na presença de Deus. Isso vai produzir gratidão. Então o diabo vem para poder pegar, para poder martirizar, torturar. Ele não quer que você lembre disso. O profeta disse assim, então, quando Deus, através do sangue de Jesus, olha para nós que somos vermelhos escarlata, com pecados cobertos pelo sangue, Jesus nos vê brancos como a neve. Quando o diabo te torturar, te deixar para baixo, diga para ele: realmente fico para baixo, não estou me sentindo bem, mas vai-te, Satanás, a mim não me importa como eu estou diante dos seus olhos. Eu tenho uma palavra que diz que eu estou branco como a neve diante do meu Criador, porque eu amo e aceito o seu sacrifício. Isso é o remédio que cura a ferida, espanta aquelas moscas e causam bicheiras para matar, destruir a vida cristã. Aí o profeta cita Isaías 1,18: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Deus, olhando através do sangue, ele não te vê mais como um pecador. Tem um glória a Deus aí para isso? Deus te olhando através do sangue, não te vê mais como um criminoso, porque você aceitou o remédio, aceitou o perdão, aceitou o sacrifício que te aperfeiçoa. Aleluias! Ele te vê como um redimido, amém? Você é redimido porque ele sempre te tem visto através de Cristo Jesus, ou seja, Deus só nos vê através de Cristo. Esta é a razão pela qual hoje nós podemos ser perfeitos. Esta é a razão pela qual hoje podemos ser perfeitos. Aí ele diz aqui assim, presta atenção, irmãos: perfeitos, não no sentido de isento de pecados. Falhamos, mas para Deus isso não existe. Falhamos diante da nossa consciência, falhamos diante dos nossos pais, falhamos diante uns dos outros, falhamos diante da igreja, falhamos diante do patrão, falhamos diante do governo, falhamos. Mas o profeta disse assim, não estamos isentos de pecado, mas somos perfeitos aos olhos de Deus. Velho diabo que fica irado com isso, porque isso quebra as unhas dele, isso o deixa aleijado e arrastando, e mostra que ele não tem condição de levar um filho de Deus eleito para a perdição, irmão. Você é selado no reino de Deus, e nada te afastará do amor que está em Cristo Jesus. Aleluias! Louvado seja Deus. Perfeitos, não no sentido de isento de pecado, somos perfeitos aos olhos de Deus, quando nós estamos em Cristo. Esteja em Cristo Jesus, através dessa justificação, que é o sacrifício, que é o sangue de Jesus Cristo. Esteja em Cristo Jesus, que é a santificação pelo sangue, que é a segunda etapa da graça. Esteja em Cristo Jesus pelo batismo do Espírito Santo, pelo novo nascimento, porque quando você está em Cristo Jesus, veio um profeta e disse: você não está isento de falhar, porque ainda é humano.
e sempre será humano, mas hoje é humano, ainda não totalmente transformado. Mas a nossa transformação está chegando, irmãos. Logo, logo passará esse sofrimento, essa angústia, esse sufoco, logo passará, porque a nossa transformação está chegando. Aleluias, que coisa gostosa. Esta é a razão pela qual Jesus disse, aí Jesus pedindo uma coisa para nós, e para o humano sem oblação no corpo de Jesus, para o humano sem sacrifício, para o humano sem justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, é impossível. Vem Jesus e diz assim, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Como eu serei perfeito? Como Deus é perfeito? Isso é impossível para mim que sou humano. Mas para Deus que provê um caminho, para Deus que me olha através da sua vida e do seu sacrifício, a igreja que está debaixo do sangue, ela já tem alcançado essa perfeição celestial aos olhos de Deus. Agora eu não quero desanimar ninguém, continue batalhando, fazendo mais firme a sua eleição, santifique-se, ore, jejue, consagre-se, leia, busque, viva uma vida dedicada, o máximo que você puder, mas não se iluda que você se tornará um Sadhum Sundar Singh, e quase que se tornou um santo para o mundo oriental. Não se iluda pensando que você vai tornar um Buda com as mãozinhas assim, a perninha cruzada, dizendo que alcançou a iluminação. Ser humano aqui nesse corpo não vai alcançar perfeição. Não vai alcançar. No corpo carnal não, só depois de ser o mortal revestido pela imortalidade, o corruptível revestido pela incorruptibilidade. Aí sim, nós alcançaremos uma perfeição. E Deus não pode nos aperfeiçoar nesse corpo. Deus quer ver um povo, irmão, que tem dependência dele. As nossas imperfeições humanas é que nos faz mais dependentes de Deus. É isso que te faz falar, Senhor, perdoa os meus pecados. É isso que te faz falar assim, Deus, por favor, não tire as mãos de misericórdia de sobre mim. Sem essas mãos, sem esse amor, eu sou pior do que lixo. Deus, é isso que te faz estar sempre chorando, sempre precisando, sempre suplicando, sempre almejando por aquela presença, por aquela intimidade. É porque você sabe que há algumas imperfeições que só são corrigidas com a presença de Deus. Aí o profeta disse assim, Paulo tentando explicar isto aos Hebreus capítulo 10, vocês estão com a Bíblia aberta em Hebreus 10, né? Paulo tentando explicar isso, sobre a lei tendo uma sombra dos bens futuros e o sacrifício, em Hebreus capítulo 10, ele nos mostra isto. Aí ele diz aqui o profeta, irmão Brano, nunca poderia tornar perfeita a pessoa que viesse, porque Deus estava olhando através do sangue animal naquele tempo. Mas hoje, agora, Deus olha através do sangue de Jesus. A perfeição vem por Jesus Cristo. Agora, olha que coisa perfeita. Não sou eu perfeito aos olhos de vocês. E vocês não podem ser perfeitos aos meus olhos. Mas, e quanto aos olhos de Deus? Aí é que está. E se você é nascido de novo no corpo de Cristo, então Deus olha para você como sendo tão perfeito, como o próprio Cristo. Olha, se você ama Cristo, se você está em Cristo, se você vive debaixo do sangue de Cristo, o profeta disse aqui, Deus olha para você como sendo tão perfeito como o próprio Cristo.
Então não deixe o diabo pôr na sua mente que se você orar, Deus não vai responder, irmão. Deus não está olhando para esse pobre, miserável pecador. Deus está olhando para Cristo, para te ver perfeito como Cristo. Quando você orar, creia que Deus responderá. Quando você cantar, creia que Deus aceitará. Creia que não há acusação contra os escolhidos de Deus. Creia que Deus não conhece nenhuma mancha na sua vida. Isso te colocará diante do trono de Deus com convicção de alma, com fortalecimento espiritual. Deus te vê tão perfeito como o próprio Cristo é perfeito. Não é por nada que você possa fazer. Irmão, se Deus fosse me abençoar pelo que eu posso fazer, viva o Bruno, glória ao Bruno. Se Deus fosse te abençoar, te salvar pelo que você pode fazer, então haveria outro caminho a não ser o caminho do Cordeiro, o caminho do sacrifício. Irmão Brana disse, não é por nada quaisquer obras que você possa fazer, não, de modo algum, é pela graça que Deus te tem dado esta oferta, e se você a tem aceitado aos olhos de Deus, você é perfeito, redimido, lavado no sangue do Cordeiro, sem culpa, sem mancha, sem mácula. Não é isso maravilhoso? Você em casa, não é isso maravilhoso? Se você aceitou o sangue do Cordeiro, não é isso maravilhoso? Deus, pela sua graça, não pelo que você pode fazer, te tem visto sem mancha, sem culpa, perfeito, redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro. O profeta disse, isto é maravilhoso, mas se você tem aceitado isto, agora se você não aceitou isso, é outra questão, aí é desastroso. Como o vídeo, né, irmão Marcos, que você me enviou. Aí seria um desastre, conta um pregador, um historiador, ele dizendo acerca de um jovem de um país que cometeu um crime e a pena ali naquele país era de enforcamento para aquele tipo de crime que ele cometeu. E as pessoas começaram a pedir o governador do estado, porque ele era a maior autoridade, podia perdoar ou não. Perdoa ele, ajuda ele, salva ele. As pessoas mandando carta e procurando o governador. E daqui a pouco aquele governador falou assim, eu acho que eu vou lá perdoar esse jovem. E aí o que ele fez? O governador não era pastor, mas ele vestiu de pastor, pôs a gravatinha que o identifica como pastor, pegou o papel, assinou o perdão daquele jovem para não ser enforcado, e pôs dentro da Bíblia e foi lá levar para aquele rapaz. E chegou na prisão não como governador, mas como pastor. É igual Jesus, irmãos. O governador de tudo, do Senhor é a terra e sua plenitude, tudo é dele. Mas ele colocou em sua palavra o nosso perdão, e não veio como com pompas de um grande governador, mas veio como um simples pastor. Quando ele chegou no presídio, viu o rapaz condenado, falou assim, ei, eu vim aqui, tem uma coisa para você. Quando ele viu a Bíblia e viu que era pastor, ele disse, eu não quero nada com isso. E começou a cuspir no pastor, ele disse, mas eu tenho algo importante para você, eu não quero saber de nada. E começou a cuspir e esbravejar, e aquele governador, com o perdão do rapaz dentro da Bíblia, sabe o que ele fez? A própria segurança dele, se distanciou, foi embora. E depois alguém veio, talvez o delegado, não sei, e disse assim, rapaz, você é louco? Fazer o que fez aí agora? Sabe quem é esse homem? É o governador que estava com a carta do seu perdão assinado dentro da Bíblia. Veio para te redimir, veio para te perdoar, é para isso que o governador veio. Irmão, para que é que Jesus veio ao mundo? Veio para te inocentar, te perdoar. Criminoso éramos mesmo, mas Deus trouxe o perdão, e se Deus trouxe o perdão, diga, eis-me aqui, Senhor, eu aceito a tua compaixão, a tua misericórdia. E o rapaz ficou decepcionado, e chegou o dia da sua morte,
como é praxe, né, eles deixam os condenados à cadeira elétrica ou à forca falarem suas últimas palavras. E quando fala, o que é que você tem a dizer antes de morrer? Ele diz, só uma coisa. Aí tinha um monte de jovem lá. Esse é um culto de jovem nessa noite. Tinha um monte de jovens lá. Aí ele olhou e disse, ó, jovens, quero dizer especialmente a vocês, eu não estou morrendo pelo crime que eu cometi. Olha como isso combina com a mensagem do irmão Brana. Lembrou de Abraão Lincoln também, né? Eu não estou morrendo pelo crime que eu cometi. Ele disse assim, ó, o governador já me perdoou e eu não precisava de estar nessa forca. Eu estou morrendo por ter rejeitado o perdão do governador. O mundo perdoado, jovens perdoados, uma igreja perdoada, pessoas no lar perdoados. Mas quantos estão morrendo? Não porque pecou, bebeu, fumou, caiu, se feriu, foi seduzido pelas tentações, paixões passageiras dessa vida. Ninguém vai ao inferno, disse o irmão Brana, por conta dos seus pecados. Para o pecado, Deus já deu um jeito. Deus enviou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus já resolveu o problema do pecado. Mas quantos irão ao inferno porque não aceita o perdão do simples pastor Jesus? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quantos rejeitam o perdão do bom pastor, que veio ao mundo, que deu a vida pelas ovelhas, que desceu humildemente, que viveu em simplicidade, mas rejeitam? E aí? A forca aperta no pescoço, o juízo vem, o fogo e enxofre vem, o trono branco vem, a perdição vem, mas não porque Deus não tem compaixão, mas sim porque o homem não sabe o que? Receber isso aqui. Por isso que quando o diabo bater na sua porta e começar a querer te torturar, você tem autoridade para falar para ele, a mim, Satanás, você não tem autoridade de me pegar mais. Por quê? Porque eu já aceitei o perdão do governador Jesus, já aceitei o sangue de Jesus, eu reconheço os meus erros, mas sei que o sangue de Cristo, o arrependimento é muito mais poderoso do que o pecado. Eu sei que esse detergente, como vimos na ilustração, afasta o orégano da minha vida. O detergente pingado dentro da água faz o orégano ir para distante. O sangue de Jesus, o Espírito Santo, o sinal aplicado, afasta o pecado de sobre as nossas vidas. Mas eu quero aprender um pouquinho junto com vocês, Hebreus capítulo 10, vamos jovens, versículo de número 11 diz assim, ó, e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, falando do Velho Testamento, que nunca podem tirar pecados, quer dizer, sacrifícios humanos não podem tirar pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, agora sim, o novo pacto, Jesus, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, olha que palavra bonita, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ei, coisa linda! Por um só sacrifício, não há dois sacrifícios para nos aperfeiçoar. O que nos aperfeiçoa já foi feito, que foi Deus morrendo naquela cruz. Somos eternamente aperfeiçoados pelo sangue, se não sairmos da presença, se não sairmos de debaixo do sangue de Jesus Cristo. Olha que coisa perfeita, para sempre os que são santificados. Versículo 15 diz, e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto é o quê? Pacto. Este é o pacto, esta é a aliança que farei com eles.
Depois daqueles dias, diz o Senhor, olha que coisa linda, irmãos, porei as minhas leis em seu coração. Espera aí, para um pouquinho. De manhã cedo nós ouvimos que as tábuas da lei ficavam onde? Dentro da arca da aliança. E aqui está dizendo assim, ó, estou fazendo outro concerto. Vou tirar minhas leis de dentro da arca da aliança. Por isso que não importa hoje se ela existe, se não existe, onde está, se encontraram, se não encontraram. Houve uma transição de pacto. Então diz aqui no versículo 16, olha, este é o concerto que farei com eles, porei depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei. Gente, vamos viver a palavra. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Quem lembra é o marido, quem lembra é o pai, quem lembra é a esposa, quem lembra é o pastor. Pastor é que fica lembrando, principalmente quando é desequilibrado. E pega vidas e situações e confissões e escândalos e leva e lança sobre o povo. São os desequilibrados, desnorteados. Quem lembra é homem falível. Mas aqui, ó, o eterno, isso é a grandiosidade de Deus. Conhecer as coisas mais vis de um pobre mortal, pecador como nós. E dizer assim, ó, voe como um pássaro, seja livre, porque se no que depende de mim, eu jamais lembrarei dos teus horrores. Oh meu Pai, obrigado por essa justificação pela fé. Nos faz santo. Não confie em um homem, não confie em um crente, não confie. Não é assim. Não cabe no perfil, na conduta divina. Como eu conheci uma vez, pode até ir embora da minha congregação, mas quando você for, você vai ver, vou contar a tua vida. Deveriam meter nele um processo bem colocado. Ele vê que além de ser pecado espiritual, é crime perante a justiça. E aí você tem um Deus amoroso desse, glorioso, isso é justificação, e aí pessoas rotando, dizendo que tem trovão, mistério, glória, oceano, profundeza do Espírito. Eu tenho o que os outros não têm, eu tenho uma luz, uma palavra maior, mas tropeça nessa coisa de bebê espiritual ainda, tropeça no que é justificação pela fé ainda, tropeça no que significa, eu tenho que ser como Deus. Se Deus esqueceu, passou a borracha, eu tenho que esquecer e passar a borracha. Isso é perdoar. Mas como eu disse, somos humanos, e humanos tropeçam nessas coisinhas, não sabe nem perdoar. Se você perdoou ele, se você perdoou ela, esteja disposto não mais falar dele ou dela, porque senão tu serás pior. Oh Deus, que coisa perfeita. E este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração. É o que Deus está fazendo, irmão. Aqui, ó, sabe aquelas tábuas dentro da arca da aliança? Aqui, ó, Deus está pondo elas aqui dentro hoje, ó, do nosso coração. A caligrafia de Deus está no nosso coração. A letra de Deus está em nossa vida. A glória de Deus está habitando na noiva. Aleluia! A noiva está carregando hoje a arca da aliança, a glória do Senhor. Que coisa perfeita, que coisa linda. Por isso Paulo disse assim, ó, vós sois carta escrita e lida por todos os homens. Que perfeição.
Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Minha oração, sabe qual é? Deus, se tu fostes tão amoroso comigo, a ponto de me perdoar, e nunca atacar na minha cara, e nunca ferir o meu coração, e nunca me deixar humilhado. Deus, já que tu fostes tão amoroso de me perdoar 10.000 talentos, eu também perdoarei os 500 talentos que meu irmão me deve. Perdoa as nossas dívidas, como assim também temos perdoado aqueles que nos devem, Senhor. Gente, eu não tenho nada a ver com isso, mas por favor, vocês que me ouvem, congregam comigo, não se deixem influenciar por outros ministérios aí, e vivem nas redes sociais denegrindo ministros, alguns que eu nem os conheço, senão à distância. Não deixe esse espírito maledicente te pegar. Saia denegrir um homem porque falhou, caiu, até pecou. Eles falam aquilo e mastigam como se estivesse mastigando costela assada no alumínio, porque fica macinho, sabe? Mastiga aquilo com a boca boa, você vê escorrer gordura pela boca, parece que com prazer. Não deixe esse espírito te pegar. Condenar o pecado, ensinar a coisa correta é uma coisa, mas esse espírito de sair a falar, de congregações dos outros, de ministério, fulano é isso, ciclano é aquilo, aquela igreja é aquilo outro, não pega esse espírito não, deixa esse espírito lá longe com eles, se já o tem, deixa lá, não importa isso, mantenhamos com a nossa alma limpa, só com um compromisso. Deus, eu quero a tua presença, Deus, eu quero a tua alma. Eu quero a tua. Posso nunca ter feito nada que alguns fizeram, mas isso não me faz melhor do que ninguém. Eu conheço a Bíblia desse jeito, por esse ângulo. Se você não vê-la assim, um dia o destino te encontrará. Versículo 17. Oh, gente, jamais me lembrarei dos seus pecados e da sua iniquidade. Obrigado, Senhor. E marido, o filho peca contra, a mulher peca contra ele. E esposa, que o marido peca mesmo, pecou contra ela. Mas aí aquele amor divino desce e há uma reconciliação e tudo se torna melhor dali em diante. E ela luta para vencer aquilo, mas não joga no rosto, porque sabe que é terrível. Ele luta e não joga no rosto. Aquele filho traiu, teve um pai em Goiás que matou a filha, porque disse que ela desviou 2 milhões de reais dele. E pai traído pelo filho, traído pela filha, mas que os perdoou. Ele não fala mais daquilo. Ele fala, deixa de lado, vamos sepultar isso. E a vida vai ser melhor. Crente assim é mais feliz. Igreja assim é mais feliz. Ministérios assim são mais felizes. Lares assim são mais felizes. Precisa dessa graça. Versículo 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Oblação é oferta. Não precisa de ficar oferecendo mais oferta por um pecado que Jesus já expurgou. Está preso aquele pecado. Tem pessoas que têm 20 anos que estão amarrado por causa de um pecado. Amarrado com uma igreja, gostaria de ir embora, mudar, deixar aquele ministério apostatado doutrinariamente, mas
Ele diz, não, não posso, eu estou amarrado, está preso ali, está endividado. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E de todos esses reféns, tem pessoas que viram reféns. Que presença de Deus, irmão. Você está sentindo ela aqui? Eu estou sentindo ela aqui. E que livro maravilhoso. Que Hebreus, hein? Capítulo 10. Jovens, ó, grife esses versículos aí, nunca mais esqueça deles. Hebreus 10, especialmente essa frase no meio do versículo 16. Viu em diante? Versículo 17, melhor. Jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Pode ir, vá livre. Eu nunca te denegrirei. Pode ir, vá livre. No que depender de mim, falarei muito bem ao teu respeito. Esse é Deus. Esse é o Espírito Santo. Mas nós somos o quê? Somos seres humanos. E às vezes, duro, mas é verdade, temos uma natureza que precisa ser amarrada. Amarrada. Não tem nada que vence essa natureza humana, geniosa. Como dizem aí, não adianta, não tem paliativos para vencer. É preto no branco, é justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, é esse novo nascimento, é crescer nessa experiência. O contrário não vence essa coisa é suja, é maldosa, é política, articula, isso é obscuro diante de Deus. Vencer essa natureza é como eu vi um homem uma vez, uma mulher falando, olha, psicóloga, quando vocês forem discutir, por favor, enche a boca de água. Era 10 segundos. Posso te falar uma coisa? Vai voar água para todo lado. Isso não funciona. Sabe o que o irmão Brana fez? A professora sabia que ele era irracento, nervoso, teimoso, explosivo. Aí a professora falou para ele assim, viu, você está nervoso hoje? Abraçou ele, fez ele se sentir amado. Ele disse assim, eu nunca me senti tão amado aquele dia que a professora me deu atenção e um abraço. Ela disse para ele assim, Bill, aqui está uma cordinha. Quando esses meninos te fazem raiva, não bate neles mais, não. Ele brigava. Não briga com eles. Não faz isso. Quando você estiver nervoso para explodir, pega essa cordinha, deu para o irmão Brana e falou assim, ó, dê 10 pontos nela, dê 10 nós nela. Aí o profeta disse, e me fizeram raiva. E eu peguei a cordinha e dei um nó, dei 2 nó, dei 3 nó. Ele falou, quando estava no 6º, eu joguei aquilo para fora e fui em cima deles. O profeta disse, eu dei 6 nózinhos na corda e não resolveu. Psiquiatria, psicologia, presta um bom trabalho medicinal. Mas o que nós estamos precisando, nós só vamos alcançar por experiência pessoal com Deus, irmãos. Ele disse, eu dei os 6 nós naquela cordinha, mas não resolveu. Eu vou ler para você. O profeta disse, ó, se há uma coisa que me ajudou a entender que o Espírito Santo veio em mim naquele dia, foi isso. Eu era de um temperamento difícil, talvez como muitos de nós, irritado, irlandês, de ambos os lados. Dificilmente podia comer, pois eu estava sempre com a minha boca machucada. Gente irritado demais apanha igual cachorro sem dono. Eles estão batendo em mim, hein? Mas é claro. Esperando o quê? Devido a algum murro de alguém e pulava onde não devia pular. Tem gente aí assim,
pula onde não deve pular, fala o que não deve falar. Tive alguns dentes quebrados, imagina, irmão Brana, mas agora já estão reparados. Falava e dizia coisas que não devia. Precisa de uma mudança ou não precisa? Que não devia. Sempre em problemas. Dizia para minha professora na escola: senhora, eu não consigo evitar brigas. Sempre envolvido numa briga. Pobre velha mãe Templer, professora. Ela se foi para a glória há dias atrás e ela disse: bem, olhe, querido, ela me pegou no colo, me abraçou e começou a chorar. Foi a primeira vez que alguma vez já tive amor como aquele vindo de alguém, de uma senhora. Ela chorou abraçada a mim. Ela disse: Billy, vou fazer algo para você, querido. Vou te dar um pedaço de barbante, a cordinha que eu falei. Eu tinha cerca de 12 anos. Essa é a idade. Glória a Deus, né? Jesus, nessa idade, estava no templo ensinando aos doutores da lei. Mas essa é a idade, que se não tiver o que Jesus tinha, a mãe sofre, o pai sofre, a professora sofre, o diácono sofre, a igreja, todo mundo sofre. Mas mesmo essa idade vai passar. Só ter paciência, passa. Um temperamento forte. E a professora disse: Billy, pegue este pequeno barbante, sempre que você ficar irritado com alguém, pare e dê 9 nós nele. Eu disse 10, é 9. 9 nós nele. Disse: quando fizer isso, e o trouxer para mim, eu te garanto que o seu mau temperamento terá acabado. Tentando ajudar de algum jeito. Terá passado. Eu disse: senhora Temple, eu aprecio a sua bondade. Boa ela. Eu disse: eu vou tentar. Vê? Então coloquei o barbante no bolso e não tinha estado no quintal por 5 minutos ainda, quando me provocaram. Bem, eu fui para cima deles, você sabe, depois que eu peguei o barbante no bolso, comecei a dar um nó e joguei-o no chão e me fui para cima deles. Simplesmente não pude fazê-lo. E eu disse: eu nunca, ao desânimo. Depois daquela frustração, ele disse: eu nunca vou conseguir ser um crente. Eu nunca vou conseguir ser um cristão. Por causa de quê? Da natureza. Nunca conseguirei ser um cristão. Porém, deixe-me dizer-lhes, lá naquela noite, na Avenida Ohio, quando o Espírito Santo veio em mim, ele estabeleceu o meu temperamento. Foi o fim, eu disse. Nunca poderia fazê-lo, nunca poderia ser um cristão, porque nunca me restabeleceria disso. Nunca venceria essa natureza. É algo que estava em mim desde o meu nascimento. Eu disse: puxa, meu pai tinha um temperamento difícil, minha mãe era meio índia, tinha um temperamento capaz de lutar com uma serra circular, e eu disse: puxa, se alguém me provocar, vão ter comigo, é tudo. Se eu tiver que subir num degrau da escada para acertá-lo, certamente eu vou fazer. Quer dizer, não importa quão grande ele seja, eu subo no degrau, mas eu acerto a cara dele. Mas agora você poderia me arrastar para fora, você agora pode me empurrar, você agora pode me chutar. Eu alcancei uma coisa estranha aí, que você pode me chutar, eu não vou te chutar. Pode me ferir, eu não vou te ferir. Pode denegrir, isso aí é o irmão Brana falando, eu não vou te denegrir. É a experiência que todos nós precisamos. Mocinhas, adolescentes, jovens, busquem isso. Se você tiver a experiência de William Branham, nunca mais você vai pôr um statusinhos na internet jogando uma setinha para tua coleguinha da igreja.
Nunca mais colocaremos algumas indiretas em nossas redes sociais. Por quê? Porque obtemos algo mais brilhante, mais significativo. Vê, por quê? Agora não sou eu. O que estou tentando dizer é muito importante. Algo aconteceu na minha vida. Você também quer que algo aconteça na sua? Senhor, eu quero esse algo na minha vida para me fazer uma criatura melhor, um ser humano melhor. Sei que ser humano é problema, mas se eu tiver esse algo, essa experiência, eu vou ter temperança, eu vou ter domínio próprio. Algo me aconteceu. Aquele velho pó, aquele velho William Branham morreu, e alguém mais entrou, e sinto pena do meu inimigo. Quando alguém me ofende, nunca faço uma oração contra eles, mas sim eu oro por eles. Ei, Jesus, derrama isso para a tua noiva, Pai. Aí não vai ser um Davi buscando a arca, vai ser 871, vai ser um povo, uma igreja, um corpo, trazendo a glória e a presença de Deus para o seu lar. Louvado seja Deus. Quando alguém me ofende, nunca faço uma oração contra eles, mas sim oro por eles. Foi quando o Espírito Santo deu aquele teste, naquela noite na Inglaterra, antes que acontecesse aqui, quando ele me deu o poder e disse: simplesmente fale o que quiser nesse momento, diga a palavra e isso acontecerá. A maneira como eles tinham se comportado, casalzinho beijando dentro da igreja, eu olhei para eles e disse: Pai, eu os perdoo. Era exatamente o que ele queria ver, perdoar os seus inimigos. Aí você conhece o restante da história. O poder manifestou, as curas desceram, a glória de Deus veio naquele lugar. Por quê? Porque ali estava a presença de Deus. Então lembre disso. Para que é que Jesus veio a essa terra? Finalizamos com essa reflexão. Veio para os seus governadores e levar o perdão dentro da Bíblia. Mas os seus não o receberam e foram para a forca. Mas todos quanto receberam, deu-lhes poder para serem chamados filhos de Deus. Ele veio para nos converter em filhos de Deus. Para que Jesus veio? Atos 4:12. A Bíblia diz que em nenhum outro nome há debaixo dos céus, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ele veio para trazer salvação, perdão, remissão de pecados. Lucas 24:47. E em seu nome se pregastes arrependimento e remissão dos nossos pecados. Então quer dizer, ele veio para quê? Veio para nos chamar a um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira transformação. Acho muito bonito um evangelho que funciona. Tem evangelho, irmãos, que não são tão encantadores, mas funciona. Transforma mulheres em vasos de honra, homens em vasos de honra. Muda a natureza de uma maneira como mudou a do irmão Branham. Ele veio para isso. Lucas 5:32. Eu vim buscar, ou vim chamar os doentes. Foi exatamente o que disse Jesus. Vim chamar não justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. É para isso que ele veio. Aí ele chama esses pecadores, que somos nós, ao arrependimento, oferece um sacrifício, nos olha através do sangue, que nos vê sem pecado, e nós começamos a caminhar esse caminho estreito e apertado que nos leva a esse autocontrole dessa natureza humana, e é uma natureza difícil, que aqui terás os seus pós e contras, seus altos e baixos, nunca seremos anjos, mas estamos no caminho certo, viu, irmãos? Contando que estejamos no caminho certo, na direção certa, uma hora dessa nós vamos chegar lá e cruzar a linha de chegada.
Fiquem firmes, jovens. Jesus ama vocês muito. Tenho certeza, Ele está vendo vocês brancos, alvos, limpos como a neve. Ame a Ele. Ele não está vendo o pecado de nenhum de vocês. Valorize-o. Bíblia Sagrada diz, não se esqueça disso, jamais me lembrarei dos seus pecados. Já pensou nisso? Quanta coisa feia você já fez e falou, e Jesus nem sabe. Por quê? Não quer lembrar, porque quer ter a mesma boa imagem ao seu respeito, porque quer te tratar com honra. Já viu como que nós, seres humanos carnais, temos uma facilidade de tratar com mais honra aqueles que nós não conhecemos? Por quê? A gente não conhece a falha. Você trata o irmão lá do outro lado do mundo numa honra, parece que ele é um semideus. Você não conhece ele. Às vezes ele é mais falho do que quem está morando dentro da sua casa, do seu lado, e amanhece contigo todos os dias. E Jesus prefere não conhecer o seu pecado. Por isso que ele põe o sacrifício. Ele quer te tratar sempre com honra, com respeito, com amor, com dignidade. Então ele não conhece o seu pecado. Quando não conhecemos a falha, damos mais honra. É por isso que igrejas locais correm um risco muito grande, dá mais honra. Quem está lá longe, quem não faz parte da sua vida, não conhece um terço do seu testemunho, e você não conhece um terço do testemunho deles. Aí você honra o Cristo ungido de longe, desonra os Cristos e ungidos que convivem e caminham com vocês todos os dias. É isso. Quando desconhecemos as falhas, valorizamos. E Deus nos dá essa responsabilidade nas mãos hoje, ó. Conhecermos a falha uns dos outros, mas sermos como Deus. Não, insisto em não lembrar. Insisto em não ter isso como um cavalo de batalha ou como uma carabina que faz um refém para que eu alcance os meus objetivos. Maridos reféns, mulheres reféns, amigos reféns. Isso não é a conduta de Cristo. Que Deus abençoe muito o coração de vocês. Eu gostaria de, por um momento, você dobrasse o seu joelho aí, os jovens, no seu assento, não precisa de vir aqui na frente. Você quer ajoelhar? Ajoelha aí na sua cadeira. Quanto tempo você não vem aqui na igreja, não faz isso? Faz isso. Ajoelha aí, eu gostaria que vocês começassem a orar por um momento. Falar para Deus, Deus, eu estou precisando disso que o pastor pregou, Senhor. Pai, eu estou precisando dessa experiência, estou precisando deste amor. Pai, eu estou precisando, Senhor. Pode começar a orar. Todos vocês, clamem um pouquinho.